Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações segundo as nossas necessidades. Eu quero ler um texto bíblico com você, que o texto está em Gênesis, capítulo de número 30. Gênesis, capítulo 30, verso de número 1 e 2. Verso de número 1 e 2. Aqui nós temos, nesse texto, um casal, Raquel e Jacó. Raquel e Jacó. Lembrando que Jacó trabalhou 7 anos para ter Raquel, e o Labão, pai, em vez de entregar a Raquel, entregou Lia. Aí, Jacó teve que trabalhar mais 7 anos, que foi o preço estabelecido pelo sogro para que ele se casasse com Raquel. Aí ele passou a ter 2 mulheres, 2 fontes maternas dentro de casa. Ele passou a ter Raquel e ele passou a ter Lia. Agora, é muito interessante que Lia, apesar de não ser aquela que Jacó amava como esposa, ela era fértil, ela dava a Jacó filhos. Presta atenção, ela dava a Jacó filhos. Raquel não era fértil, Raquel era estéril. Olha o que o texto bíblico diz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, porque ela era estéril, teve ciúmes de sua irmã. Você já viu essa cena? Você já viu esse filme? Olha só. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã. Além de ela ter que dividir, né? Além de ela ter que dividir, não é, o marido com a irmã era fértil e ela era estéril. E ela teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Dá-me filhos, senão morrerei. Ela está cobrando de Jacó aquilo que está para além da sua capacidade de atendê-la. Entendeu? Ela está cobrando do marido aquilo que só Deus poderia dar para ela. Ela está cobrando do marido o impossível. Ela está colocando o marido no lugar de Deus. E aí começa uma conversa tensa, não é? Aí começa uma discussão acalorada na tenda. Então, Jacó se irou. Então, nós temos aqui uma mulher frustrada, decepcionada, triste, porque ela é estéril, a irmã, que é também esposa do mesmo marido, é fértil. Agora, toda mulher judia, ela queria ter filhos, não é? As mulheres judias viam cada filho como uma porção da bênção do Senhor. A mulher judia via cada filho como uma porção da bênção do Senhor. Para a mulher judia, gerar era um privilégio, era uma bênção. Gerar era contar com a possibilidade de ser mãe do Messias. Então, toda mulher judia queria gerar. E ela não pode gerar. E, além de não poder gerar, ela tem que dividir o marido com a irmã. Aí, um dia, ela explodiu. Um dia, ela explodiu. E ela disse: olha aqui, Jacó, ou você me dá filhos, ou eu morro. Mas ela estava pedindo o impossível. Tem mulheres, certo, que colocam o marido na parede, cobrando dele aquilo que só Deus pode fazer.
Aí Jacó se irou. Jacó ficou nervoso. Jacó ficou irritado. E o Jacó... Olha lá, então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus? Acaso estou eu em lugar de Deus que ao teu ventre impediu frutificar? Jacó está dizendo: você tem um problema, você tem uma limitação, você é estéril. E não sou eu o culpado, não sou eu responsável, não sou eu que fiz isso. Por acaso estou eu no lugar de Deus que não permitiu que você tivesse filhos? Todos nós, preste atenção, todos nós, seja eu, que estou casado há 37 anos, ou você, que está casado há 1 ano, ou você, que está casado há 20 anos, precisamos ter conversas difíceis no nosso relacionamento. Conversas difíceis. E aqui é uma conversa difícil, porque envolve ciúme, envolve uma esterilidade, envolve algo que é impossível para o marido resolver. É uma conversa difícil. Então, a primeira dor que eu quero considerar aqui é não conseguir conversar assuntos complexos sem brigar. Não conseguir conversar assuntos complexos sem brigar. Nós precisamos aprender a conversar sobre assuntos difíceis sem brigar. Até porque, gente, é uma questão de inteligência emocional. Até porque é uma questão de maturidade. Até porque é uma questão de bom senso. Primeiro de tudo, o que é que nós estamos tratando? Bom, nós estamos tratando de uma impossibilidade que só Deus pode resolver. Só Deus pode resolver. Tem questões que é possível a gente, montando um plano de ação inteligente, resolver. Tem questões que dá para a gente, fazendo um pouco mais de esforço, resolver. Agora, tem questões que não é simples resolver. Hoje, por exemplo, com a ajuda da medicina, muita coisa que não era possível ser resolvida, com a ajuda da medicina, hoje é possível se resolver. Mesmo assim, não é simples, muitas vezes não é barato, muitas vezes tem um alto preço, que também, certo, dificulta para o marido, porque às vezes o que a esposa está exigindo não está dentro, certo, das condições financeiras da família. Então, tem assuntos que naturalmente são complexos, são difíceis. Agora, será que nós temos tido maturidade para ter conversas difíceis sem explodir, sem brigar, sem arrumar confusão? Sabe, tem momentos que eu estou tentando ajudar alguns casais que eu fico me perguntando: quando é que esta mulher vai amadurecer? Quando é que este homem vai amadurecer? Quando é que esse casal vai amadurecer para ser capaz de conversar assuntos difíceis sem bater a porta, sem bater na mesa, sem emburrar, sem gritar, sem ficar uma semana sem conversar um com o outro? Quando, gente? Essa é uma das dores de muitos casais. Não conseguir conversar assuntos complexos, difíceis, sem brigar.
Aqui nós encontramos Raquel tensa, nervosa, chateada, frustrada e motivada pelos ciúmes, encurralando o marido. A gente percebe aqui o marido encurralado, sendo cobrado de algo que não está dentro da sua alçada para resolver. E a Bíblia diz que Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso eu estou no lugar de Deus? Em outras palavras, você acha que eu sou Deus para resolver o seu problema de esterilidade? Você acha que eu sou Deus para corrigir o que está errado aí em você, tá? Biologicamente, para que você gere filhos? Percebe? Será que o Espírito Santo não colocou você aí hoje para me ouvir, para te falar exatamente nesta direção? Porque você está encurralando o seu marido, pressionando o seu marido, ou ao contrário, encurralando a esposa, pressionando a esposa, em relação a algo que não está na alçada dele ou dela para resolver. Nesse caso aqui, gente, a mulher estava cobrando do marido algo que ele não podia dar. Estava cobrando do marido algo que ele não conseguiria fazer. E aí, ela está irada, ele está irado, tem ciúmes. Gente, olha, ira, ciúme, alto nível de irritabilidade. Na verdade, quando a gente está assim, nem conversar nós deveríamos. Eu, particularmente, não gosto de conversar assuntos difíceis com a minha esposa quando eu não estou legal, eu estou com o meu nível de irritabilidade alto, então eu prefiro não conversar neste momento, porque conversas difíceis nós temos que conversar quando o coração está serenado, e nós estamos descansados, e aí a gente consegue conversar de forma mais equilibrada, ok? Então, essa é a primeira dor que eu quero considerar hoje e que você precisa entender algo. Não cobre do seu marido, não cobre da sua esposa aquilo que você sabe que não está na alçada ou na possibilidade dela ou dele. Entenda, quando você estiver frustrada, decepcionada com seu nível de irritabilidade alto, é melhor não falar sobre alguns assuntos. Porque tem assuntos que, quando a gente coloca na mesa, dependendo da hora, vai dar confusão. Tem assuntos que, dependendo da hora, se você trouxer na conversa, vai dar confusão. E aqui mora o problema, porque tem pessoas que não têm bom senso, não têm sensatez. E aí coloca na mesa o assunto na hora errada, no momento errado. Aqui a gente percebe que Raquel não está legal. Raquel está com o seu nível de irritabilidade lá em cima. A gente percebe que ela está decepcionada, frustrada, chateada, entristecida. E aí ela joga para cima do marido, e eu imagino que ela não falou num tom sereno, eu imagino que ela não falou num tom legal, eu imagino que ela colocou no tom de voz o que ela estava sentindo. Consequentemente, ela teve uma resposta dura do marido, até porque é ação e reação, é ação e reação. A minha pergunta aqui para você é: como é na sua casa? Como é na sua família? Como é no seu lar? Como é na sua casa? Como é na sua família? Como é que você e o seu marido tratam desses assuntos complexos, desses assuntos difíceis? Como é que vocês estão conseguindo conversar sem agredir, sem explodir, sem brigar?
Você, mulher, coloca inteligência emocional nas suas emoções? Você coloca inteligência emocional na sua fala? Você escolhe o melhor momento, a melhor hora? Então, essa é uma das dores da maioria dos casais. Não conseguir conversar sobre assuntos complexos sem brigar. Então, deixa eu dar alguns conselhos para vocês. Primeiro, escolha o melhor momento para falar sobre assuntos difíceis, tá? Escolha o melhor momento para falar sobre assuntos difíceis. Segundo, não transfira para o cônjuge uma responsabilidade que não é dele. Não coloque sobre o cônjuge. É a mesma coisa o marido, que quando a mulher fica menstruada, ele fica bicudo, ele fica nervoso, ele fica irritado, porque a mulher está menstruada e, de repente, ela não se sente bem praticando o ato sexual, então pede a ele um tempo aí de uma semana, aí o cara fica nervoso, bicudo, batendo a porta, como se ela tivesse controle dessa situação e como se ela pudesse determinar a hora que ela gostaria de ficar menstruada. Foge ao controle dela. É uma questão de maturidade, gente. É uma questão de bom senso, é uma questão de sensatez, é uma questão de equilíbrio. Como eu gostaria de estar falando isso para muitos maridos, viu? Para muitos maridos, tá? Ou então, é quando a esposa fica nervosa com o marido sobre algo que ele não tem controle, entendeu? É que nem você... Por exemplo, quando eu estou no aeroporto e que chega um aviso, o voo vai atrasar 2 horas por causa do tempo. Eu vou ficar nervoso, gente? Eu vou ficar irritado? Eu vou perder a calma? Foge ao controle. É algo que não está sob o controle da empresa aérea, do piloto, dos técnicos. Você está me entendendo? É o tempo, é o mau tempo, e é para o meu bem. Então, tem pessoas que perdem a paz, perdem a calma, perdem a tranquilidade, certo? Por falta de maturidade, inteligência emocional, bom senso e equilíbrio. Então, escolha o melhor lugar, o melhor horário e a melhor forma de tratar assuntos que talvez esteja te incomodando, te entristecendo, te perturbando, mas que não está na alçada ou do marido ou da esposa. Então, a gente precisa, no casamento, aprender a conversar sobre assuntos difíceis com equilíbrio, moderação, bom senso e tranquilidade. Ok? Bom, agora, é com muita alegria que eu quero chamar agora, então, a Adriana, para nós termos um tempo bom aqui, conversando sobre assuntos pertinentes. Oi, tudo bem, Adriana? Oi, pastor, tudo na paz? Tá tudo bem, graças a Deus. Está me ouvindo bem aí, né? Estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem também? Ótimo, está muito bom. Você está bem? O Que Souto, bom. a família está bem? Tudo jóia, graças a Deus, todos bem aqui, tudo bem. A gente percebe muitas mulheres insatisfeitas com a sua aparência, por exemplo, né? Elas estão insatisfeitas com o cabelo, insatisfeitas com o nariz, insatisfeitas com a sobrancelha, insatisfeitas com o corpo, quando, na verdade, eu penso que o problema não é o corpo, não é a aparência antes de qualquer coisa, porque se você não estiver bem por dentro, você nunca vai estar bem por fora. Não é verdade? Você vai passar a vida tentando mudar os lábios, o nariz, a sobrancelha, o cabelo, Sim, e a insatisfação vai continuar. Você não acha que é uma crise de identidade sim, esse problema de aceitação? sim. Na maior parte das vezes, quando existem muitas mudanças externas,
e não um cuidado, né? Quando existem muitas mudanças externas, na maior parte das vezes, é tentando mudar alguma coisa por dentro, né? A gente vê isso em adolescente, né? Naquela fase onde o adolescente pinta o cabelo de azul ou quer fazer alguma coisa mais revolucionária na parte de fora para mostrar que a alma dele está bagunçada e está precisando ajustar alguma coisa por dentro também, né? E nas mulheres, nos homens, isso também não é diferente. Quando a gente quer trazer uma transformação radical por fora, geralmente é porque tem uma bagunça interna acontecendo. E se a gente não arrumar a causa, né? Se a gente não arrumar a raiz, os frutos sempre vão ser ruins. Então, assim como numa árvore, a gente tem que cuidar da raiz para que os frutos continuem sendo bons na nossa vida, para o nosso comportamento ser bom, ser saudável, a gente tem que cuidar da raiz. E é o nosso espírito, né? A nossa raiz é o nosso espírito. Então, se a gente não cuidar disso, as outras coisas vão sempre estar sofrendo. Quantos anos você tem de casada? 21. Você tem quantos filhos, não? 3. 3 filhos. Então, você tem 21 anos de casada, acho que você pode falar bem sobre uma questão que eu também tenho tentado colocar para as mulheres. Eu li aquele texto sobre Raquel e Jacó, né? Sim. É interessante que Jacó cometeu um erro que muitas mulheres cometem, quando colocam o marido no lugar de Deus, como Sim. se ele fosse a razão de existir delas. Sim. Como se eles fossem a fonte de tudo para a vida delas. Eu penso que é muito perigoso quando o marido se torna um ídolo, né? Sim, E as mulheres, todas nós que estamos aqui, nós somos emocionais. Todas as mulheres são emocionais. Não é que os homens não tenham emoções. Né? Os homens têm emoções, mas o homem ele é mais movido pela razão na jornada da vida para tudo, para compra, para escolhas, para decisões. Ele é movido pela razão e a mulher ela é movida de forma geral pelas emoções. Nesse movimento natural que nós temos, muitas vezes nós buscamos no marido suprir uma carência emocional que nós temos. A gente troca na nossa mente o lugar que é esse lugar onde a gente vai para suprir as nossas carências emocionais, a gente deposita isso no nosso marido. E a gente se esquece que esse lugar não é dele, né? Exatamente. Suprir essa carência emocional é o lugar do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz isso em nós, em todos nós, nos homens e nas mulheres. Mas a mulher, de forma geral, ela busca ser suprida de forma emocional, né? E muitas vezes ela mira errado, ela mira para o marido. Algumas miram na comida, outras miram em compras, outras miram no próprio trabalho e algumas miram no marido e acredita que essa carência emocional que existe, que muitas vezes ela não sabe nem colocar o nome, ela só sente uma coisa no peito e isso é real, mulher. Não estou falando para você não sentir isso, isso é real. Só que nós temos que aprender que o lugar aonde a gente vai para suprir isso de forma plena é no Espírito Santo, não no nosso marido ou em outras coisas. É interessante que teve um casal que depois eles ficaram nossos amigos, eles foram para a nossa casa de restauração de casamentos e ela, no final da imersão, quando já estava quase que terminando a última parte da reunião, ela começou a questionar, né? Se Deus, eu vim e a impressão que eu tenho é que eu estou voltando do mesmo jeito, meu marido está voltando do mesmo jeito, a impressão que eu tenho é que não aconteceu nada e não vai acontecer nada. E ela disse que quando ela foi no quarto, ela ouviu a voz de Deus. O seu problema é que você colocou o seu marido no meu lugar. Então, o dia em que você tirar o marido do lugar que é meu, você vai ter suas necessidades supridas. Porque algumas das suas necessidades só vão encontrar suprimento em mim. Deus falou claro com ela. Aí ela entendeu, falou, virou uma chave, entendeu? Realmente,
eu tinha colocado meu marido num lugar que não é dele, num lugar que é Deus. Um dia uma mulher falou assim para mim, eu estava almoçando com ela e o marido tinha traído ela, e eles estavam também lá na nossa casa de restauração. Ela falou assim, esse homem aqui acabou com a minha vida, esse homem destruiu minha vida, esse homem destruiu o meu futuro, esse homem destruiu... Eu deixei ela falar. Depois que ela terminou, eu falei assim, então quer dizer que ele é o seu Salvador. Sim. Ele é o seu Senhor. Então, ele era a razão do seu viver. Aí ela falou, falei, minha filha, quem tem Jesus como a razão do seu existir e a sua rocha inabalável, ainda que você sofra traições, decepções, essa pessoa ela não vai ser suficiente para destruir a sua vida, para tirar de você a alegria da salvação e a certeza de que aquele que habita no íntimo do esconderijo do Altíssimo vai continuar descansando à sombra do Onipotente, apesar, certo, de todas as pragas que estão acontecendo, de todas as guerras e perseguições. Então, as mulheres que estão nos assistindo, entenda, por exemplo, a minha esposa é muito importante, mas ela não é a minha vida. Sim. A minha esposa ela é muito importante, mas ela não é a razão do meu existir. Sim. A minha esposa ela é muito importante, mas ela não é a minha deusa. Senão, eu tiro Deus do lugar que é dele e a minha esposa entra. E venha o teu reino. Não o reino da minha esposa, não o reino do marido, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Eu penso que quando há essa percepção, essa consciência, então a gente se frustra menos e diminui as nossas expectativas. Porque Raquel estava com uma expectativa tão grande como se a solução do seu problema estivesse em Jacó. E Jacó disse, mas não está em mim. Quem fechou sua madre foi Deus. E quem pode abri-la é Deus, não eu. Não é verdade? Sim. E a gente tem que lembrar, e eu não quero desencorajar você, mulher que está aqui, ou eu não quero que você acredite, por exemplo, que eu, nesses 21 anos de casado, não trilhei caminhos errados no começo, ou que nasci já com essa percepção certa de onde eu iria suprir as minhas emoções. Não é assim. Não é assim. Então, se você ainda está no caminho do processo de descobrir isso, eu quero te encorajar, que nunca é tarde demais para esse aprendizado. E a gente que está aqui compartilhando isso com você, a gente não nasceu sabendo disso, ou o nosso casamento não estava imune a isso desde o começo. Que é como o pastor falou, né? O casamento a gente constrói, ele não vem pronto. Então, no meu casamento, na minha jornada, eu também errei muito nisso. Eu casei nova e eu tinha uma visão equivocada disso. Então, eu posso te animar, porque eu tinha um comportamento errado e eu aprendi o comportamento certo. Se eu aprendi e eu em nada sou melhor do que você também, mulher, pode aprender a fazer isso. Mas a primeira coisa que eu pensava, pastor, quando eu ainda tinha uma mentalidade de que o meu marido iria suprir as minhas emoções, é que eu era uma pessoa muito mais importante se esse elo acontecesse entre nós. É como se eu ocupasse um lugar importante na vida dele, entende? E essa conta nunca fechava. Essa conta nunca fechava. E aí, com o processo de descobrir a fonte, né, o manancial de onde a gente supra as nossas emoções no Espírito Santo e nesse relacionamento com o Espírito Santo, e aqui eu quero fazer um parênteses, mulher, eu quero te animar a você fazer as suas orações dirigindo-se ao Espírito Santo, porque eu não sei qual é a sua igreja, eu não sei qual é a sua fé, não sei a sua visão, mas muitas vezes a gente ora para Jesus, a gente ora para Deus Pai, mas eu quero te animar a você orar e falar com o Espírito Santo. E muitas vezes, nesse meu processo, eu não via nada diferente. E com o passar do tempo, eu construindo essa relação individual com o Espírito Santo, eu fui aprendendo
na minha pele, no meu casamento, que quanto mais intimidade eu gerar com o Espírito Santo, menos necessidade eu tenho de que outras pessoas supram carências emocionais. Não estou falando do papel do homem, que ele não. Então, quanto mais você entende o lugar do seu marido na sua vida, melhor ele vai ser para você. Ele não está diminuindo o espaço. Ah, então eu vou ter menos importância para ele, ou ele vai ter menos importância para mim. Não, melhor, porque ele vai estar no lugar certo. E a coisa certa, no lugar errado, ela se torna a coisa errada. Seu marido não é uma pessoa errada, ou você não é uma pessoa errada, mas você, no lugar errado, se torna a pessoa errada. Assim é com os anjos, né? Um anjo, no lugar errado, se torna um demônio. A gente, no lugar errado, a gente se torna a pessoa errada. Então, aprenda que o lugar de suprir as suas carências emocionais é com o Espírito Santo de Deus. E eu quero te animar, te convidar a fazer orações se dirigindo ao Espírito Santo e pedindo que essas carências emocionais sejam supridas na fonte e no lugar certo. E tem resultado. E falando então no Espírito Santo, esses dias eu aconselhando uma esposa, essa esposa, a impressão que me dava é que toda vez que ela ouvia o marido, ela ouvia muito mais preocupada em formular uma resposta para provar que ela estava certa do que entender o marido. Aí eu disse, você vai começar a ouvir diferente, então. Você vai ouvir assim, ó. Quando o seu marido estiver falando, você vai orando assim, Espírito Santo, me ajuda a entender meu marido. Sim. Me ajuda a eu ouvir o coração do meu marido. Não se preocupa com a resposta. Vai orando, Senhor, eu vou para essa conversa, eu quero entender meu marido. Eu quero ouvir o coração dele. Porque daí é diferente. O Espírito Santo vai trazer luz, vai te ajudar a entender. Porque às vezes a mulher ouve tão preocupada em provar que ela está certa, ou que ela também tem força, e aí ela não entende, porque na verdade ela não ouviu, né? Então, quando você conta com a ajuda do Espírito, Senhor, me ajuda a entender minha esposa, me ajuda a entender meu marido, eu quero entender, e depois me dá sabedoria para falar. Aí você está mostrando uma dependência do único que conhece o passado, o presente, o futuro, conhece o que você não conhece, sabe o que você não sabe. Então, muda tudo realmente quando você coloca o Espírito Santo aí. Agora, tem uma questão aqui que eu lembro de uma fala sua que achei muito pertinente lá numa palestra, e acho que cabe aqui, ó, sinto ressentida porque meu marido não assume a liderança em nosso lar. Fica tudo por minha conta. Não é? Você não acha que algumas mulheres estão passando por isso e elas têm um pouco de responsabilidade? Sim, sim. E muitos problemas a gente causa, tanto no diálogo quanto nos papéis, na divisão dos papéis, porque a gente não se conhece. Então, como você não se conhece, você quer ocupar um lugar, às vezes, que é o de Deus, né? Tentando resolver coisas que você não vai conseguir resolver. Outras vezes ocupando um lugar, por exemplo, dessa fala, de resolver as coisas no seu lar que não era para você resolver, e aí, por mais que você resolva aquela coisa de maneira pontual, você está se sobrecarregando, e aí, ao longo do tempo, você vai ter outro problema para resolver, e às vezes um problema muito maior. Então, o primeiro passo para você aprender a não se sobrecarregar, a falar na hora certa, a resolver essas questões dos diálogos difíceis a serem resolvidos no casamento, é você se conhecer. Porque muitas vezes você só está colocando no outro aquilo que é uma ferida sua interna. Você está projetando no outro aquilo que é um medo seu. Muitas vezes você está sobrecarregada na sua casa ou ocupando um lugar que é do seu marido, porque você tem medo de que ele não vá resolver algumas questões. Então, por medo, você vai e toma a frente. Ou por uma ferida, você vai e fala alguma coisa. E de maneira alguma a gente está aqui isentando os maridos a
às suas responsabilidades ou aos seus papéis. A gente só está aqui direcionando a fala, eu como mulher, direcionando a fala para as mulheres, porque é o meu papel, é falar com as mulheres, é falar com você, mulher que está aqui. Isso não significa que a gente está isentando a parte do marido. Essa mulher tomou a frente porque o marido não cumpria o papel dele. A gente não está querendo descobrir quem errou primeiro aqui, né? De quem é a culpa primeiro. A gente só está falando para você, mulher, que se você se sobrecarregar com coisas que são deles, não vai resolver o seu problema. Por mais que seja desesperador em algum momento você olhar e falar, mas ele não faz isso, Dri, mas ele não tem essa postura de homem que eu gostaria que ele tivesse, ou que é até a postura bíblica que ele tivesse. Eu só quero te lembrar que você, ocupando o lugar de homem, ocupando o lugar de sacerdote, não vai fazer de você um sacerdote. Não vai fazer de você um homem. Você sempre vai ser a mulher e o seu lugar sempre vai estar lá, disponível para você, o de mulher. O de homem vai trazer problemas se você for pegar ou carregar ele para você. Você vai ficar sobrecarregada, você vai ficar cansada e não vai melhorar o seu casamento. Mas ele não está fazendo. Se você fizer, não vai melhorar o seu casamento. Vai piorar. Vai piorar. Então, você precisa, em primeiro lugar, se conhecer. Conhecer os seus limites, conhecer as suas dores, conhecer as suas motivações. Você está agindo pelo quê? Pelo medo? Você está agindo pelo quê? Pela verdade, pela sua família? Quais são as suas motivações, né? O que te motiva a ter essas atitudes? Se você se conhecer, se você cuidar da sua alma, se você cuidar do seu corpo, cuidar do seu espírito, da sua mentalidade, a sua postura já vai ser diferente no seu casamento e na sua vida, né? A sua postura como um todo já vai ser diferente. O Salomão, que escreveu aquele livro Como Salvar Seu Casamento Sozinho, não sei se aconteceu com ele ou com outro, que a mulher começou a deixar para o marido resolver o que ele tinha que resolver. Então, pagar a conta de luz é responsabilidade sua. Aí, um dia, ele estava em casa, os caras vieram e cortaram a luz. Sim. Aí ele disse, mas como cortaram a luz então? Você não pagou a conta. E ela tinha visto, mas então você não pagou a conta. Eu vou, poxa vida, deixa eu correr lá e tal. Aí ele resolveu. Aí ela começou a deixar ele, então. Então tinha uma outra situação que, de repente, também. Poxa, e agora? Então, você não pagou também a conta. Então, cortou também, parou de funcionar a internet. Ou seja, ele começou, então, a agendar, ele começou a se preocupar, ele começou a assumir. As mulheres precisam entender que, para nós, homens, é confortável ter alguém resolvendo tudo. Entendeu? É confortável. Então, eu penso que o que você disse, muitas vezes, a mulher não acredita que o marido pode. Ela não acredita que o marido pode. Ele pode, entendeu? Nós somos seres ensináveis, não é? A gente pode aprender, a gente pode desenvolver, a gente pode desenvolver isso. Então, as mulheres precisam acreditar que o marido pode, consegue e vai aprender. Aí esse cara não deixou mais de pagar a conta de luz. E nem a internet. E pronto. E aí a gente entra nessa questão, né, da conversa difícil no casamento. Porque, às vezes, isso é uma conversa difícil que você precisa ter, mulher. Você sabe que você está sobrecarregada, ou se é o marido que está aqui ouvindo a gente, ele sabe que tem coisas que está incomodando no casamento. Você não quer, o marido não quer ocupar o lugar da mulher, a mulher não quer ocupar o lugar do marido, e precisa ter uma conversa difícil. Né? Então, como fazer isso, né? Então, eu anotei aqui algumas coisinhas para dar de dica para vocês também. Em primeiro lugar, eu coloquei assim, conheça os seus limites, que foi o que o pastor colocou como um exemplo dele aqui, que quando ele está com o coração mais agitado, quando ele percebe que ele está mais agitado, ele mesmo já fala, olha, hoje não é um bom dia para a gente conversar sobre isso. Porque ele conhece o limite dele, né? E aqui entra um ponto muito importante, que é do autoconhecimento. A primeira dica que eu tenho para dar para você, ela inclui o autoconhecimento. Se você não conhece o seu limite, você vai ultrapassá-lo.
Então, você tem que conhecer a você mesma, você tem que conhecer a você mesmo. E existem algumas características que é a do temperamento que elas não mudam, que elas estão aí. Se você não sabe seu temperamento, se você não sabe suas motivações, se você não sabe sempre o lugar de onde você parte de forma natural, você vai ultrapassar esse limite. Então, a primeira dica para você é conheça o seu limite. Conhecendo o seu limite, acredite nele. Fala, não, hoje eu não vou estourar. Embora eu esteja nervoso, embora eu seja de um temperamento que estoure mais, mas não, hoje eu não vou estourar. Acredite no seu limite. Se ele está lá piscando para você, acredite nele, valide ele. Hoje não é um bom dia, você já está no seu limite, valide ele. Então, assim, em primeiro lugar, conheça os seus limites e respeite. Respeite os seus limites. Em segundo lugar, planeje o momento. Planeje mesmo. O lugar físico onde vocês vão conversar, se vai ser na mesa, procure não ser no quarto, porque o quarto não é para isso, né? Então, embora eu não conheça a estrutura da sua casa, de repente só tem quarto e cozinha, e seus filhos estão na cozinha, ok. Mas se você puder, procure que não seja no seu quarto. Então, planeje o seu momento. Qual é o momento da conversa difícil? Vai ser hoje, em tal lugar, em tal horário, porque é uma conversa difícil. É muito importante você estar falando. Eu acho muito legal quando a esposa chega para o cara e fala assim, vamos conversar agora? Ele fala, não, vamos fazer o seguinte, hoje é terça-feira, quinta-feira, às 9 horas da manhã, eu não vou trabalhar no período da manhã, e você também não, então, às 9 horas da manhã, a gente conversa. Por quê? Porque é o que você falou, dá para planejar, dá para pensar, dá para você vai estar desarmado, descansado. Essa questão do planejamento é fundamental. Então, planeje tudo, o melhor dia para você, o melhor ambiente, os melhores horários, onde vocês não estejam cansados. Lembrando que a gente não está falando de um diálogo comum. Exatamente. O tema da live hoje é de uma conversa difícil. Não é um diálogo comum. Não estou falando que toda vez que você vai conversar com seu marido tem que ter esses rituais. A gente está falando, está orientando vocês sobre conversas difíceis que vocês vão ter que ter. E aqui eu quero fazer um parênteses, pastor. Eu quero animar vocês, homens e mulheres, a olhar para isso como um momento de confessar os pecados. A confissão de pecado é uma conversa difícil. Pecado de intenção, pecado da pornografia, o pecado da ira, o pecado da omissão, o seu pecado. Você sabe aonde você tem falhado. E isso é uma conversa difícil que nós temos que ter com o nosso cônjuge. E eu quero te animar a ter essas conversas difíceis. Porque se você é capaz de expor a sua alma, o seu espírito, a sua fragilidade para o seu cônjuge, vocês estão se unindo mais para resolver, por exemplo, depois um outro tipo de conversa. Mas se vocês não têm o costume, o hábito de confessar os pecados uns aos outros, vocês vão brigar pela conta de luz. Por quê? Porque existem muitas barreiras no coração, entende? Então, assim, o que a gente está passando aqui para vocês, eu quero te animar a você ter um momento de se despir emocionalmente e espiritualmente para o seu cônjuge. Ele é confiável, porque é com ele que você vai para a eternidade, minha irmã. É com ele que você está caminhando para o céu. Confesse os seus pecados, todos os seus pecados. E leia Gálatas, onde tem lá o fruto do Espírito, os frutos da carne e o fruto do Espírito. Então, se a sua carne está tendo alguns frutos, use essas dicas de planejamento para você confessar. E se você tiver esse hábito de confessar os seus pecados com seu marido, de orar com ele, muitos outros problemas, às vezes menores, eles já vão ser resolvidos só pelo fato de você confiar espiritualmente no seu marido. E você, marido, de confiar espiritualmente na sua mulher como a sua auxiliadora para vencer os seus pecados. Então, conheça seus limites, planeje esse momento de vocês a dois. E terceiro, minha dica, e eu era péssima nisso, pastor, e talvez muitas mulheres também sejam. Essa dica é para mim, eu tenho que me lembrar disso todas as vezes. Traga um
assunto de cada vez. Porque a gente vai linkando uma coisa com a outra numa facilidade, e a gente está falando de filhos e de repente a gente já caiu nas finanças e caiu na visita da casa da mãe e vai se empolgando, tentando resolver a vida inteira numa conversa, né? Então, assim, essa dica é muito importante. Traga um assunto de cada vez. Amor, hoje a gente está aqui para conversar sobre isso. É um assunto de cada vez. Então, são essas 3 coisas que eu queria deixar para vocês. Conheça seus limites, então o autoconhecimento é fundamental. Planeje esse momento. E terceiro, traga um assunto de cada vez para vocês conhecerem e para vocês resolverem ali. E aí, eu quero trazer uma coisa para vocês. Que as coisas reveladas, as coisas materiais, elas revelam, elas contam sobre as coisas invisíveis. O que existe de invisível aí no seu coração e na sua mente que tem feito dos momentos de conversas difíceis um pé de guerra? Porque o pé de guerra, às vezes uma discussão, às vezes uma birra, às vezes uma ira, ela é a coisa visível. Ela só está revelando algo que é invisível. O que é de invisível que tem no seu coração? Alguma coisa a ser perdoada, uma dor do passado, um medo, uma ferida. Às vezes há uma ferida e um medo que nem é com o seu marido, mas às vezes é um trauma de infância que você está projetando nele, eu não sei. Mas eu quero que você anote isso, que as coisas visíveis, a matéria, ela revela as coisas invisíveis, e eu gostaria que você orasse e pedisse para que viesse no seu coração as coisas invisíveis que estão prejudicando as coisas visíveis na sua relação aí com seu marido. Muito bom, muito bom. Adriana, Deus abençoe, um abraço. Amém. E até o nosso próximo encontro, e eu peço para Isabela falar com você. Deus abençoe. Tá bom, obrigada, pastor. Tchau. Tchau. É sempre muito bom falar com a Adriana, não é? Tem sido uma bênção. Eu gosto muito de ouvi-la, e eu acredito que todas as mulheres que estão conosco aqui da mesma forma, então não deixe de segui-la. Repete comigo aí: o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus.